sentimento que eu me lembro de criança com bastante nitidez. Foi a inadequação. Eu fui uma criança pobre, filha de pais que foram agricultores desde praticamente a infância. A gente morava em zona rural, no Rio Grande do Sul. Meus pais mantinham uma horta e uma roça para conseguir complementar a alimentação da minha família. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, nós fomos alunas da rede pública a vida inteira. Eu nunca tinha saído do meu estado até completar 18 anos, e acho que eu só fui pisar num teatro quando eu fiz 20. Eu acho que eu só consegui sobreviver a esse sentimento de inadequação da infância, e a infância de uma criança pobre, mesmo por assim bem dizer, porque eu inventava narrativas na minha mente. E essas narrativas, elas eram alimentadas num lugar muito sagrado e especial da escola pública em que eu estudava, uma escola pequena, numa cidade pequena do Rio Grande do Sul também. A biblioteca. Eu passava todos os intervalos, todos os recreios possíveis, todo momento que era possível fugir um pouquinho da sala de aula, eu corria para a biblioteca. E lá eu lembro também da sensação de andar pelos corredores, que eram poucos, era uma biblioteca pequena, afinal de contas, mas tinha uma série de livros um pouco surrados, mas as histórias estavam ali. E eu passava os dedos e ainda tinha, de certo modo, uma vantagem com a bibliotecária. Como a gente tinha uma boa relação, ela me deixava levar quantos livros eu quisesse para casa. E aí eu podia ler quantos eu queria, isso era maravilhoso. E a cada livro que eu terminava, as narrativas da minha vida eram ampliadas e eu chegava um pouquinho mais perto do lugar onde eu queria estar quando crescesse. Mas, ao mesmo tempo, a cada livro que eu terminava, eu sentia que a minha mãe ficava um pouco preocupada. Ela estava muito feliz pelo meu desempenho escolar. Mas a cada última página lida, eu ficava um pouco mais distante dela. As trajetórias de mobilidade social no Brasil são responsáveis por esses afastamentos dentro de casa também. Os meus pais foram para a escola pública e cursaram até a 5ª série. Naquela altura do campeonato, eu já estava na 6ª ou 7ª série. Existe um termo para definir essa diferença e esses sentimentos causados por essa ascensão social que se dá por meio da educação. Esse termo chama trânsfuga de classe. Eu sou trânsfuga de classe. Eu sou a primeira geração da minha família a pisar numa universidade, fazer ensino superior ao lado das minhas 2 irmãs. E essa história é a história da minha vida e é a história da minha família. Isso só se fez possível porque em 2003 a gente teve uma série de políticas públicas muito importantes instaladas no Brasil, que trouxeram esses acessos para a minha família. E eu acho muito importante colocar nome e colocar rosto nas pessoas que foram beneficiadas por isso, porque senão as coisas ficam muito penduradas no ar. É muito importante contar essas histórias e falar, eu sou fruto de um Brasil que investiu em educação. A minha história faz parte desse legado. Eu fui para a universidade através do ProUni, o Programa Universidade para Todos, que dá acesso a bolsas de estudo em universidades privadas pelo Brasil todo. As minhas irmãs usufruíram do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Segundo o IBGE, em 2004, a gente tinha mais de 42 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza no Brasil. Em 2014, 10 anos depois, esse número caiu para 14 milhões de brasileiros. Essas políticas públicas focaram principalmente em salário mínimo, no aumento dele, em acesso mais ampliado à saúde e, claro, em educação. Os livros, eles sempre foram responsáveis por apresentar tantas realidades para a gente, tantas realidades diferentes, e eu fiquei muito surpresa que foram eles que me apresentaram a minha própria realidade. Há uns 2 anos, eu me peguei lendo Annie Ernaux, e foi com ela
que eu tive o primeiro contato com o termo trânsfuga de classe. A Annie Ernaux é uma escritora francesa. Ela é filha de pais comerciantes, mas de um comércio super pequenininho no norte da França, que viveram realidades muito complicadas, num sistema social e político muito difícil à época também. A família dela enfrentou dificuldades para existir e sobreviver em meio à pobreza. E a Annie Ernaux, ela teve esse momento de ascender socialmente através da educação, porque ela entrou numa universidade para estudar letras, virou professora e anos depois foi narrar a história da sua vida através dos seus livros. A Annie Ernaux é trânsfuga de classe e ela também é ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Assim como a Annie Ernaux, foi a universidade que me trouxe mais ampliação das narrativas da minha vida. Eu lembro quando eu entrei no curso de farmácia, meu primeiro curso, e eu consegui meu primeiro emprego estável, com um salário que me permitia comer bem, ir para a faculdade, conseguir pagar meu transporte, conseguir pagar meus materiais. Nesse curso, eu comecei a perceber que eu podia, inclusive, trabalhar para um dia fazer uma coisa que eu gostava de fazer. Eu era muito boa em química, mas isso não significava que eu amava farmácia a ponto de querer fazer isso pelo resto da minha vida. E foi então que eu comecei a escrever sobre todos esses devaneios que eu tinha. Alguns anos depois, eu ingressei no curso de moda. E no curso de moda, na minha primeira aula, eu lembro de ouvir minha professora, Marina, falando sobre um termo também curioso. Eu adoro termos, né? E o termo era moda sustentável. E eu pensei, bom, que curioso, eu não sabia que moda podia ter esse viés de sustentabilidade. Eu quero saber mais sobre isso. Então, como boa millennial, fui jogar essa pesquisa nas redes sociais e encontrei uma série de artigos, mas pouca coisa traduzida para o português. Muitas vezes, o material que eu estudava em sala de aula era muito rico e eu não encontrava ele disponível online para poder popularizar esse termo e trazer a sustentabilidade para um palco. Foi aí que eu resolvi criar conteúdos para as redes sociais. Foi aí que eu iniciei o meu blog, foi aí que eu iniciei meu canal no YouTube, para falar sobre essas experiências, para falar sobre esse curso, para falar sobre todas essas ampliações da narrativa da minha vida nesse espaço. Estar nessa posição também traz um pouco de ambiguidade para a vida. Porque, afinal de contas, ingressar na faculdade é muito importante, principalmente quando a gente tem essas leis que mostram para você, que te incentivam a ocupar um espaço que você achou que nunca te pertencia. Mas essa é uma jornada complexa, principalmente porque ela traz essas ambiguidades. De um lado, você se sente muito grato por estar ocupando esse espaço, mas pelo outro, você fica ressentido por tudo que você abriu mão para chegar até ali. As trajetórias de mobilidade social no Brasil, por meio da ascensão da educação, exigem muito de quem não tem essa estrutura desde casa. São muitas vezes jornadas triplas, de trabalhar durante o dia todo e estudar à noite, de ter que conciliar essa questão de alimentação, de estudos, do dinheiro para os materiais ainda assim. Todas essas eram dificuldades que eu enfrentei naquele momento. Ainda mais enfrentando com a questão de não me sentir exatamente pertencente àquele mundo, porque muitos dos meus colegas não passavam pelas mesmas coisas que eu. É o famoso ditado do nem todas as 24 horas do dia são as mesmas 24 horas do dia para todo mundo, né? Tem dias que passam muito mais rápido e outros muito mais devagar também. Tem um conceito que eu gosto bastante de falar sobre para explicar isso, que é de um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu. Ele fala bastante sobre capital cultural. Vocês já ouviram falar desse termo? Ai, amei, estou apresentando uma coisa nova. Bom, capital cultural é essa ideia de que o dinheiro ele não é um indicativo de classe social, mas sim os hábitos de uma família, os hábitos pertencentes dessa família. Ou seja, se a sua família tem o hábito de ir ao cinema, ir ao teatro, de viajar, de falar sobre arte, cultura, educação, política na mesa de jantar, é como se você já partisse um pouquinho à frente da linha de corrida desse Brasil. Você está ganhando um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais desse capital cultural para chegar em espaços e dominar eles. E a gente sabe também que por muito tempo, grandes pensadores e acadêmicos
sempre tiveram nesse Brasil e no mundo, na verdade, cor, gênero, né? E um recorte social bem específico. Eles sempre foram homens, brancos e de elite. Então, os ambientes universitários e acadêmicos do Brasil trazem esse recorte para a gente também. Você entra lá, mas pertencendo a uma realidade muito diferente da maioria das pessoas que estão ali, principalmente não se identificando nos conteúdos que você está recebendo. Porque eles não foram feitos para você. Eu, recentemente, tive uma conversa muito séria com a minha psicanalista. Falei para ela que eu precisava voltar para a universidade para cursar letras agora, fazer um mestrado, passar 3 meses viajando o mundo, ter 1 milhão de experiências, porque eu queria muito escrever um livro. Eu estou escrevendo um livro, mas parece que nada do que eu tenho de conhecimento ou de habilidade de escrita é suficiente para fazer tal. Porque todas as autoras e autores, esses grandes pensadores que eu recebi de referência, não vieram do mesmo lugar que eu. Todos eles tiveram acesso a todas essas etapas muito cedo na vida, como um direito da classe deles. Mas a minha voz, quem eu sou e o meu coração não vieram desse lugar. Meus pais moram numa cidade muito pequena, ainda no interior do Rio Grande do Sul. Ela tem 14 mil habitantes. E todas as vezes que eu vou para lá, eu sou muito bem recebida, sempre com muito carinho, muito amor. Mas a minha sensação é que existe um distanciamento na linguagem que a gente tem para conversar sobre as coisas. Eu quero sentar para conversar com os meus pais, mas eu não sei muito bem como conversar com eles. E eu sei que eles querem conversar comigo, mas eles também não sabem muito bem o que me falar. O carinho e o amor estão ali, mas existe esse distanciamento. Porque, afinal de contas, eu estou num lugar do mundo e eles estão em outro. E, nesse caso, não é só uma questão geográfica, mas é geossocial também. Hoje eu moro em São Paulo. E a experiência de estar lá realmente só se fez possível por conta de todo esse aprendizado que eu recebi na universidade. E eu sinto que a poder criar o conteúdo em redes sociais e poder ser ouvida por outras pessoas, poder compartilhar esse conhecimento, foi o que me deu esse palco aqui, inclusive. Mas eu ainda tenho uma série de outros sentimentos. Eu sinto uma culpa moral por poder viajar e fazer certas coisas, e mesmo ajudando financeiramente os meus pais em casa, eu não posso levar eles para as mesmas experiências que eu estou vivendo. Eu não posso levar eles para o teatro, para o cinema, para todas as experiências que eu quero me proporcionar e que eu me proporciono agora. Até porque a gente tem estilos diferentes. Existe também um outro sentimento muito importante, que é essa autovigilância. A forma que eu estou usando os talheres num restaurante, usar certas palavras como tu ou gente, a forma como eu fico parada em um lugar. A gente está sempre autovigilante para tentar se encaixar numa realidade que parece que não é a nossa, que é desse novo mundo, mas ainda não somos pertencentes desse lugar também. Então, se eu não pertenço de onde eu vim e não pertenço onde eu estou, qual que é meu lugar? O Pierre Bourdieu fala que ir de baixo para cima é guindar-se, é trepar, é trazer consigo todos os estigmas e esforço dessa trajetória. Eu sinto isso todos os dias. A gente sabe que, como foram muitos os homens brancos e de elite que escreveram as histórias, que também contavam as realidades de pobreza no Brasil, eles também deixaram de fora um recorte que eu acho muito importante fazer. Eu acredito que todo mundo se olha no espelho pelo menos uma vez no dia, né? E a gente tem que ter muita consciência de que o gênero e a cor que a gente enxerga nesse reflexo também impactam muito como a gente vai ser recebido dentro de espaços. E é por isso que eu queria muito citar a história do Jefferson Tenório. Ele é um dos meus autores brasileiros preferidos e ele lançou recentemente o romance De Onde Eles Vêm. E o Jefferson faz nesse romance uma coisa muito interessante. Ele conta, através do Joaquim, que é o personagem do romance, uma história que também é dele, do Jefferson.
O Jefferson foi parte da primeira geração de alunos negros que entrou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul por meio da política de cotas. O que o Jefferson está fazendo no Brasil é muito importante, porque ele está contando uma realidade extremamente essencial de ser dita, porque aqueles homens brancos, de elite, não sabem retratar essa história, de maneira alguma. E a gente sabe que uma história contada de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tende a ser a verdade. É muito importante viver esse momento onde os transfugas de classe estão tendo reconhecimento, a oportunidade de publicar, de contar suas histórias e o acesso à educação para fazer tal, de uma maneira a ser reconhecida. Eu torço para que o livro do Jefferson receba muitos prêmios, assim como O Avesso da Pele. O que a Annie Ernaux fez tocou demais a minha vida, contando toda a sua trajetória autossociobiográfica. É o que também fazem Eliane Brum, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo e Edward Louis. É o que eu espero estar fazendo aqui hoje, sendo uma mulher trânsfuga de classe, contando a narrativa da minha vida na expectativa de ampliar a narrativa da vida de vocês. Obrigada.